Vamos lá, o que eu vou passar para você aqui hoje? Sobre acordes de passagem, outro conteúdo que muita gente me pede e eu estou passando exclusivamente para vocês aqui do grupo. Eu vou passar para vocês dois tipos para a gente trabalhar os acordes de passagem, tá bom? Primeiro tipo de passagem, passagem de um tom e meio. Anota isso aí num caderno, num bloquinho para não perder. Passagem de um tom e meio. Vamos supor que eu tenho uma sequência aqui, ó, saindo do Sol e indo para o Mi menor. É muito comum esse tipo de sequência, tá bom? Aqui, ó, o intervalo entre o Sol e o Mi menor é o intervalo de um tom e meio, tá? Então eu saí do Sol, tenho meio tom e meio. E esse acorde aqui é menor. Vai funcionar para esse tipo aqui de situação, onde eu saio de um acorde maior, vou para um menor que tem um intervalo de um tom e meio, tá? Então, passagem de um tom e meio. E como que eu vou aplicar um acorde de passagem entre o Sol e o Mi menor? Mais uma vez, a gente vai utilizar um tom e meio. Vocês vão entender isso agora. Antes de chegar no Mi menor, eu vou fazer o seguinte. No Sol, eu vou mexer um tom no dedo do meio e meio no polegar. Tá bom? Aqui eu fiz um Ré maior invertido. Não preocupa com isso aqui agora, tá bom? Só pega essa ideia aqui, ó. Tô no Sol, mexo um tom nesse dedo aqui, ó, tá? Eu posso trocar pelo indicador também, então mexi um tom e mexi meio no polegar. Um tom e meio de novo. Por isso que eu coloquei passagem um tom e meio, porque vai funcionar quando eu tiver saindo do Sol para um acorde menor que tem um intervalo de um tom e meio, e o acorde de passagem eu vou fazer alterando um tom nesse dedo e meio no polegar. Pegou a ideia? Eu estou explicando de uma forma bem mastigada para quem não sabe nada de acordes invertidos, tá bom? Então, como que vai ficar essa sequência? Tá bom? Simples assim, ó. Outro exemplo para mostrar que serve em qualquer tonalidade. Vamos fazer aqui, por exemplo, em Mi maior. Mi maior. Agora eu vou fazer um acorde menor, um tom e meio para baixo. Dó sustenido menor tem um intervalo de um tom e meio em relação ao Mi. Tem que ter bem firme essa parte de intervalo, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu tenho Mi. Eu mexo um tom nesse dedo, ou seja, vou para cá, troquei aqui, ó, tirei o dedo do meio, encaixei o indicador e mexo o meio no polegar. Primeira forma de fazer um acorde de passagem é essa aí, ó, passagem de um tom e meio. Segunda forma, passagem diminuta, bem simples também. Já vou dar um gancho aqui explicando um pouco da tríade diminuta. O que seria a tríade diminuta? Vamos supor aqui, ó, Sol maior, tá? Sol maior. O Sol menor é quando eu altero a terça, né? Então a terça é menor. O Sol diminuto, né, que seria a tríade diminuta, seria a terça menor e a quinta menor. No início parece estranho, é um acorde bem tenso, né? Mas o que acontece? Vocês vão ver que vai casar bem demais. Ó, então tem o Sol, terça menor, Sol menor, quinta menor, tem o Sol diminuto. É assim que forma qualquer tríade diminuta. Tríade porque são 3 notas, tá bom? Como que eu utilizo a tríade diminuta como passagem? Eu sempre vou encaixar o acorde diminuto meio tom antes de um acorde menor. Anota e depois a gente aplica. Sempre vou encaixar o acorde diminuto meio tom antes de chegar num acorde menor. Vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Vamos fazer a mesma sequência saindo do Sol para o Mi menor? Vamos lá. Sol, Mi menor. Só que agora, em vez de encaixar aquele acorde que eu fiz aqui, ó, que seria um Ré com baixo em Fá sustenido, Ré com baixo em Fá sustenido,
Em vez de eu encaixar ele, eu vou encaixar um acorde diminuto antes de chegar no Mi menor. O que eu falei? Eu sempre vou encaixar um acorde diminuto meio tom antes de chegar no acorde menor. Então, meio tom antes seria o Mi bemol. Né? Já que eu quero chegar no Mi menor, eu tenho que colocar um Mi bemol diminuto. Seria isso aqui, ó. Vamos ver como que fica aqui, ó. Fica um acorde bem sofisticado e simples de fazer. A tríade diminuta é só você pegar a tríade maior, diminuir meio tom na terça e meio tom na quinta. E aí a gente sempre vai encaixar meio tom antes de chegar num acorde menor. Se você não anotar, pode ser que vai ficar perdido. Por isso que eu recomendo que você anote. Volta o vídeo aí se for preciso. É um conteúdo bem valioso e que vai enriquecer a sua tocada e a sua música. Último exemplo. Vamos sair aqui do Lá e ir para o Fá sustenido menor. Tá bom? A gente vai encaixar aqui a passagem diminuta. Ou seja, se eu quero chegar no Fá sustenido menor, eu tenho que fazer o acorde diminuto meio tom antes desse acorde, que seria o Fá diminuto aqui, ó. Fá tá meio tom antes do Fá sustenido. Então eu faço o Fá diminuto e depois caio no Fá sustenido menor. Vamos lá? Simples assim. Ainda está um pouco distante para você? Então eu vou mostrar na música Sonda-me, da Aline Barros. Tocando em Sol. O tom original dela é em Dó, mas eu vou tocar em Sol porque fica melhor para eu cantar. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Toquei de forma simples. Vamos enriquecer agora com a passagem de um tom e meio. Saindo do Sol para o Mi menor, eu já tenho um intervalo de um tom e meio aqui, ó. Então eu vou encaixar aquela mesma ideia. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Do Dó para o Lá menor também fiz porque tem o mesmo intervalo aqui, ó, de um tom e meio. Vamos encaixar agora também a passagem diminuta. No caso, o acorde que eu tenho é o Mi menor e o Lá menor dentro dessa parte aqui da música. Então eu vou encaixar ele antes do Mi menor aqui, ó. E inclusive eu posso encaixar a passagem de um tom e meio mais a passagem diminuta. Vocês vão ver que top que fica. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Olha que top, simples demais de fazer. Vamos de novo? Sonda-me, Senhor, que me conhece. De novo. Quebranta o meu coração. Tá vendo? Pegou a ideia? Curtiu? Esse é um conteúdo valiosíssimo e não é nem 1% que eu tenho para passar para vocês ainda. Anota, aplica, pratica isso aqui para o seu cérebro ficar vazio para tudo que eu tenho para te oferecer ainda. Aquele abraço, tamo junto.